Olá pessoal, aqui é o professor Carlos e hoje nós vamos ter uma aula de física do segundo ano. O conteúdo da nossa aula é sobre os conceitos de temperatura e de calor. Eu vou estar revisando alguns conceitos que foram abordados no início do ano letivo, beleza? Vamos em frente? Bom, primeiramente vamos falar da importância de se estudar esses efeitos físicos relacionados à temperatura. Desde o aquecimento global, esse fenômeno que é estudado por vários cientistas e que tem impacto direto com as nossas vidas, até mesmo nas questões de saúde, Estamos em meio à grande pandemia do coronavírus e uma das evidências, que os médicos eles averiguam nos seus pacientes é a questão da temperatura corpórea. Então, pessoal, é muito importante nós estudarmos essas questões. Então, vamos entender melhor o que seria a calorimetria, Calorimetria, pessoal, é a área da física que estuda o calor, suas medidas e seus processos de transferência. Então nós vamos estudar várias coisas, entre elas temperatura, seja de um corpo, seja de um animal, para fins médicos, para fins veterinários. Pode ser também agregado junto com a geografia, na questão do aquecimento global, que é o aumento da temperatura do nosso planeta e todas as consequências que esse aumento pode trazer e traz para nós, para as nossas vidas. E também fenômenos relacionados com dilatação, dilatação da matéria. Isso daí é bastante estudado pela engenharia, pela estética, entre outras áreas, tá bom? Então, calorimetria é essa área da física que vai estudar o calor e os seus processos de transferência. Bom, para entendermos melhor o conceito, nós precisamos relembrar um pouquinho o que é molécula, Molécula é o conjunto de átomos iguais ou diferentes unidos por ligações covalentes, tá bom? Então aqui nós temos, eu estou aqui uma ilustraçãozinha para vocês verem aqui, no caso eu estou trazendo a molécula da água, onde nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o famoso H2O. Então, continuando, como nós vamos conceituar temperatura? Então, temperatura vai ser o grau de agitação, ou seja, a energia cinética das moléculas de um corpo. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando aqui nessa ilustração para vocês, que nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um grau de temperatura. Então veja que aqui nesse caso as moléculas estão mais agitadas e aí você vai ter uma temperatura maior, tá bom? E nesse aqui azul, você tem uma agitação um pouco menor e por isso a sua temperatura aqui mostrada no termômetro também é um pouco menor. Então, quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, mais temperatura esse corpo terá. Quanto menos agitadas essas moléculas, menos temperatura esse corpo terá. Aqui eu vou trazer nesse diagrama para vocês o grau de agitação das partículas de acordo com os estados físicos da matéria. Então você tem aqui no estado sólido, você tem pouca agitação, no estado gasoso você tem uma maior agitação e no estado líquido você tem uma agitação mediana, Eu vou depois voltar aqui esse diagrama para poder explicar um pouquinho mais sobre energia interna. Mas eu quero que fique claro para vocês que a temperatura está relacionada a esse movimento, tá bom? A gente chama isso de teoria cinético-molecular, ao movimento dessas partículas, dessas moléculas. Então, pessoal, dado a definição de temperatura, o que seria o calor? O calor seria a energia térmica em movimento, sempre no sentido do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Nesse gráfico aí, eu estou mostrando para vocês o que seria esse calor, Então aqui você tem o corpo 1 e o corpo 2 e esse fluxo de energia térmica desse daqui que está com a temperatura mais elevada para o corpo 2 que está com a temperatura menor. Ok? Então, repetindo, calor seria o quê? A energia térmica que está passando de um corpo para o outro, ou seja, a agitação das partículas que passa de um corpo para outro. Então chegamos no conceito de equilíbrio térmico, O nome já está dizendo tudo, pessoal? Equilíbrio térmico é quando nós temos dois corpos e eles vão
que estão inicialmente com temperaturas diferentes e aí elas vão, depois de um certo tempo de contato, eles vão obter a mesma temperatura, tá? Então aqui, ó, nós temos o corpo A com 80 graus Celsius, tá bom? E o corpo B com 40 graus Celsius. E temos aqui o calor, não é? Esse fluxo de energia térmica. Só que depois de um tempo, pessoal, os dois corpos vão chegar a uma temperatura igual, no caso aqui 50 graus Celsius. Então a gente chama isso de equilíbrio térmico, lembrando que o sistema precisa estar isolado. Um bom exemplo disso, pessoal, é o nosso isopor, né? Quando nós colocamos o gelo e a bebida, apesar de inicialmente elas terem temperaturas diferentes, com o passar do tempo, dentro daquele ambiente isolado, né, de interferências externas, nós vamos chegar num momento em que a temperatura dos dois objetos vão estar a mesma. Então, esse é o conceito de equilíbrio térmico. Aqui mais uma vez, ó, temperatura A, temperatura B. Então, colocamos aqui em contato e logo após nós temos os dois corpos com a mesma temperatura. Bom, vamos agora então para o conceito de energia interna. A energia interna é a soma da energia decorrente dos movimentos das partículas de um corpo, que nós chamamos isso de energia cinética, com a energia de ligação, que a gente chama de energia potencial entre os átomos e moléculas. Ou seja, pessoal, então para nós definirmos energia de uma forma mais completa, nós não vamos apenas observar como está o movimento dessas partículas, mas sim também como elas estão ligadas, né? Qual é a interação entre elas. Então aqui, por exemplo, você tem um corpo no estado sólido, tá ok? No estado sólido. Então o que a gente observa aqui no estado sólido? O movimento dessas partículas não é muito intenso, tá ok? E em compensação, a energia de ligação entre elas é forte, né? Então você vê elas aqui todas juntinhas, tá bom? E se movendo pouco. Já no estado líquido, nós temos uma agitação, um movimento maior do que no estado sólido, tá ok? E a ligação, né, a energia potencial entre esses átomos e moléculas já é um pouco mais maleável. Agora, quando nós vamos para o estado gasoso, olha só, pessoal, como está. No estado gasoso, nós temos, então, pouca interação, pouca ligação entre essas moléculas. Em compensação, nós temos uma energia cinética muito grande, tá bom? Por isso que os gases, eles são totalmente expansíveis, né? Você coloca uma pequena quantidade num ambiente fechado e vai se espalhar rapidamente. É exatamente por conta desse movimento, tá? Dessas partículas ser muito intenso. Agora vamos falar um pouquinho sobre como medir temperatura. A gente vai nós vamos voltar um pouquinho no tempo para os estudos de Galileu Galilei, lá no século 17, tá? Então ele foi o primeiro a criar o termoscópio. O termoscópio seria o pai de todos os termômetros que temos hoje, né? Aqui coloquei para vocês uma imagem dele. Parece aqui, né, um bule com uma haste de vidro. E como é que funcionava? Você colocaria o líquido, tá certo, dentro desse recipiente e de acordo com a temperatura dele, você iria observar se ele estava mais quente ou mais frio, de acordo com que ele fosse subindo aqui nesse tubo, tá? Então, se você tivesse uma temperatura muito elevada, ele subiria mais alto do que um outro líquido que estivesse numa temperatura menor. Claro que aqui foi só para a gente entender um pouquinho de onde vêm os famosos termômetros, né? Então, na modernidade, o que são esses termômetros? Termômetro é todo dispositivo utilizado para experimentar variações de determinadas grandezas, volume e pressão com relação à temperatura. A gente vai explorar alguns deles, tá bom? Nessa época aí de pandemia, né, a gente tem visto muito na televisão esses termômetros, principalmente esse daqui, ó, que são os termômetros infravermelhos, tá? Como é que eles funcionam?
Eles medem a temperatura a uma distância de até 5 centímetros da pele e dão o resultado em menos de 1 minuto. Conta com um sistema de cores indicando níveis de febre, isso vai depender de cada fabricante, tá ok? Por conta da Covid-19, o termômetro digital infravermelho está sendo bastante utilizado, porque ele mostra o resultado rapidamente e não necessariamente precisa ter um contato com o corpo, tá? Então, por todas as medidas aí de higiene e de prevenção contra o vírus, esse é o termômetro que é mais indicado, é o que tem sido bastante usado. Tem outro também, que esse daí provavelmente você vai ter na sua casa, que é o termômetro digital, né? O termômetro digital também é bem simples de usar e é fácil, né, de você adquirir, tá bom? Para usar, basta colocar ele na axila e esperar ouvir o apitozinho que ele faz. E aí no visor é somente observar, ele já vai colocar em graus Celsius a aferição, já vai estar a aferição da temperatura. Agora eu vou falar sobre o termômetro de mercúrio, tá? Esse termômetro ele não é muito utilizado porque ele pode gerar alergias e também ele não é muito legal para o meio ambiente, tá ok? Ele não é mais comercializado, mas você pode aí encontrar algum desse, né? Esse termômetro usado aí por algum enfermeiro, algum médico, mas eu também acho que talvez você encontre mais esses de mercúrio usados para poder medir temperaturas ambientes, tá? Em alguns lugares você pode até encontrar, mas ele não é mais indicado, principalmente, né, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Bom, falando em termômetro, vamos estudar agora as escalas termométricas. Você sabia que além do Celsius nós temos mais 2 escalas? Exatamente. Nós temos a escala Celsius, que é a que nós utilizamos no nosso país, não é? Temos a escala, aqui deixa eu marcar para vocês, Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Eu vou explicar para vocês a utilidade dessas todas essas escalas. Vou falar agora um pouquinho da escala Fahrenheit. Essa foi a primeira escala que foi utilizada, gente. Ela foi feita pelo físico alemão Daniel Fahrenheit, tá ok? Ela foi inspirada numa outra escala de um outro cientista chamado Roemer. E no caso, nessa escala, né, as temperaturas referências são as temperaturas do corpo humano, a ebulição da água e a fusão do gelo. No caso, a ebulição da água nessa escala acontece na medida de 212 graus Fahrenheit. Já a fusão do gelo acontece em 32 graus Fahrenheit, tá? É um pouquinho estranho porque não é essa que nós utilizamos. Mas essa escala ela foi largamente adotada pelos médicos e cientistas da época e até hoje é utilizada em países de língua inglesa. A escala Celsius, não é? Ela foi feita pelo físico sueco Andreas Celsius e o interessante dessa escala é que ele pensou em fazer uma escala que tivesse 100 partes iguais, onde a temperatura de ebulição da água acontecesse em 100 graus Celsius e a fusão do gelo acontecesse em 0 graus Celsius. Essa é a escala que é amplamente utilizada no mundo e é a escala adotada pelo Sistema Internacional de Medidas e também aqui no nosso país. Bom, além dessas 2 escalas, nós temos a terceira, que foi feita pelo físico escocês William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. A escala Kelvin ela é totalmente amparada na teoria cinética molecular e as temperaturas de ebulição da água acontecem em 373 Kelvin e a fusão do gelo em 273 Kelvin, tá bom? Essa escala ela é bastante indicada quando você for trabalhar com gases, no estudo dos gases da física e da química. Então vocês vão ver lá na segunda unidade, quando nós estivermos estudando essa parte de gases, não é? Você vai precisar transformar das outras escalas para a escala Kelvin. Por isso que nós estudamos ela aqui. Bom, então pessoal, resumindo, nós temos a escala Celsius, tá? Que vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Essa é a escala que nós utilizamos no nosso país, no nosso dia a dia, tá? Temos a escala Fahrenheit, que vai de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. Essa escala é utilizada em países de língua inglesa. E aí temos a escala Kelvin, que vai de 273 a 373 Kelvin. Uma observação é que na escala Celsius e Fahrenheit nós utilizamos o termo grau. Então aqui, ó,
você tem até o símbolozinho aqui de grau, tá? Aqui também nós temos, ó, o símbolozinho de grau, mas observe que na escala Kelvin nós colocamos somente o K, sem usar o grau, tá bom? Para finalizar essa aula, vamos então para o conceito do zero absoluto. Então, sendo a temperatura uma medida de agitação térmica molecular, a menor temperatura corresponde à situação em que essa agitação cessa completamente. Então, nesse momento, nós chamamos isso daí de zero absoluto, tá? Esse limite inferior de temperatura é denominado zero absoluto e o seu valor corresponde a menos 273 graus Celsius, ou seja, 0 kelvins. Claro que essa questão do zero absoluto é uma questão totalmente teórica, porque você não consegue parar o movimento dos átomos e das moléculas completamente, mas seria um limite, tá? Onde essa velocidade chegaria bem próximo de zero. Agora chegou o momento de você colocar em prática o que você aprendeu aqui nessa aula. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para um questionário virtual. Vai lá que vai ser bem proveitoso para a sua aprendizagem. Lembro também que você pode aprofundar os seus estudos no livro didático. O que foi tratado aqui nessa aula está lá no capítulo 1, nas páginas 10 a 14, e você já pode até responder os exercícios da página 16, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo.